Olá, está começando o Câmara Repórter. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ministério Público deflagra a operação de combate à sonegação fiscal no Estado. Usuários do transporte público podem acompanhar o ônibus através de um aplicativo no celular. Servidores de Natal devem receber salários de fevereiro nesta quarta-feira. Bancos limitam saques com a greve dos vigilantes. Motoristas e cobradores e empresas de ônibus discutem nesta quarta aumento salarial para a categoria. E ainda, autoescolas passam a emitir carteira de habilitação. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Ministério Público Estadual, a Receita Federal e a Secretaria Estadual de Tributação deflagraram nesta terça-feira a Operação Decanter. Larice de Souza tem os detalhes. A Operação Decanter cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em empresas localizadas nas cidades de Natal, Parnamirim, Currais Novos, São José de Mipibu, São Vicente e Lagoa de Pedras. A ação é fruto de um trabalho investigativo que durou 2 anos e apura indícios de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. É estimado um prejuízo aos cofres públicos de cerca de 60 milhões de reais. Participaram da operação 22 promotores de justiça, 40 auditores fiscais da Secretaria Estadual de Tributação, 95 policiais militares e 11 auditores fiscais da Receita Federal. As investigações ainda correm em segredo de justiça. Larice de Souza para o Câmara Repórter. Cerca de 30 quilos de drogas foram apreendidas pela polícia nesta terça em Parnamirim. O material estava dentro de uma residência no bairro Santa Teresa. Uma jovem de 20 anos foi detida no local. Ela é esposa de um preso que cumpre pena em Alcaçuz. Vamos mudar de assunto agora para falar que os servidores da Prefeitura de Natal devem receber os salários de fevereiro nesta quarta-feira. O pagamento integral da folha injetará pouco mais de 54 milhões de reais na economia da capital. E nesta terça, os vigilantes fizeram um novo protesto na cidade. E mais um dia, o atendimento nas agências bancárias ficou comprometido. Apenas alguns bancos estão oferecendo o serviço de saque. Ana Carla procurou o Banco do Brasil nesta terça-feira para abrir uma conta corrente, mas encontrou o atendimento presencial fechado por tempo indeterminado. Para poder ser depositado o meu salário justamente de um estágio que eu vou fazer. Só que com tanta urgência que era para ter sido ontem, para mim ter feito ontem para já entregar a contazinha, mas não tem como. Este homem queria agendar um atendimento para a mãe idosa e também não conseguiu. Fazer comprovação de vida da minha mãe, sabe, que está precisando renovar até o dia 28, que é divulgado direto aí, para fazer comprovação de vida. Mas e aí, diante dessa greve, como é que fica? E a gente está sem saber, porque não encontrei ninguém que me desse informação. Na agência do Banco do Brasil, da Avenida Afonso Pena, o comunicado informa que também foram suspensos saques e depósitos nos caixas eletrônicos. As dificuldades nos atendimentos dos bancos públicos e privados acontecem desde segunda-feira, quando foi iniciada a greve dos vigilantes de empresas de segurança privada. A gente respeitou o que manda a lei e estamos aqui paralisados. Agora o problema é o seguinte, são 3 vigilantes no banco, quando um entra em greve, os outros 2 não podem abrir. Por isso que a agência praticamente ela não abre, porque tem um plano de segurança para isso. Além dos bancos, a mobilização também afeta o Hospital Valfredo Gurgel. Com o efetivo da segurança terceirizada reduzido, estão liberadas apenas as visitas dos familiares de pacientes internados na UTI. Mesmo assim, de forma limitada, como relata esta mulher de um paciente. O filho quer visitar, não tem condições de ir, só tem direito a uma visita só. Na tarde desta terça, os vigilantes grevistas realizaram um ato público em frente ao Banco do Brasil da Avenida Rio Branco. A categoria decidiu paralisar as atividades por não haver avanço nas negociações com as empresas. Entre as reivindicações está a recomposição da inflação, mais reajuste salarial de 3%. A reivindicação maior é a questão do acordo coletivo, que foi retirado vários direitos, que chega
uma redução de 40% na remuneração do vigilante. De acordo com o Sindsegur, além do reajuste salarial abaixo do reivindicado, as empresas também ameaçaram retirar direitos básicos da categoria adquiridos em acordos coletivos, como o direito ao colete à prova de balas. Eles não querem ser responsáveis por colete, não querem ser responsáveis pela parte jurídica do que vem acontecer num ocorrido, um sinistro de trabalho, eles não querem bancar advogado para a gente. Estão querendo retirar isso aí, colete, reciclagem, querem que a gente pague do bolso da gente, vale alimentação, quer tirar tudo. E a gente adicional noturno, DSR, hora extra, estão tirando geral. A gente iniciou o processo de negociação, só que não houve avanço, eles apresentavam a retirada de direitos sempre e o sindicato levar para a categoria só retirada de direito, para mim não é proposta. Não adianta você dizer que vai dar um reajuste de 1,85 e retirar 40% no seu salário. Por enquanto, não há previsão para o fim da greve. A partir desta semana, os centros de formação de condutores podem realizar alguns dos serviços que antes eram prestados apenas pelo Detran. A iniciativa é desafogar o Departamento Estadual de Trânsito e dar mais celeridade aos atendimentos. Esse motofretista teve que dar uma pausa no trabalho para enfrentar longa fila no Detran. Depois de 1h30 aguardando atendimento, ainda não tem previsão de sair. Quase sempre é dessa forma. As longas filas podem diminuir. A novidade é que o Detran descentralizou alguns serviços. Qualquer um dos 94 centros de formação de condutores credenciados pode iniciar o processo de retirada da primeira habilitação, renovação ou mudança de categoria. O cidadão que quiser ter a sua primeira habilitação, quiser dar entrada na sua mudança de categoria, ele já pode fazer isso direto na autoescola. Ele só vem para o Detran em uma segunda etapa. Nós fizemos um atalho, encurtamos esse caminho para o usuário. Então ele vai na autoescola, ele vai entregar a sua documentação, a autoescola vai abrir o processo, porque já tem acesso ao sistema do Detran, né? Ele vai emitir essa guia de pagamento, ele vai pagar e, consequentemente, virá ao Detran para dar continuidade ao processo. Segundo o Detran, no passado, mais de 208 mil pessoas procuraram o serviço referente à Carteira Nacional de Habilitação. A expectativa de todas as autoescolas espalhadas pelo estado é absorver cerca de 20% de toda essa demanda até o final do mês de março. A população vai ganhar muito com isso, praticidade e transparência no processo. Hoje nós já estamos, em uma semana de uso, nós já estamos com 20% da demanda do Detran para a primeira habilitação, adição de categoria e mudança de categoria. Esses são os únicos serviços que os CFCs estão fazendo no momento. Esperamos conseguir todos esses, né? Deixar tudo para o CFC fazer, tudo que diz respeito à habilitação, o próprio CFC fazer. Mas num futuro próximo nós vamos conseguir isso. O Detran lembra que a iniciativa começou a valer oficialmente no início desta semana e pede paciência aos usuários. Eu diria ao usuário que procure a autoescola mais em caso, isso aí é uma recomendação, mais em caso de primeira habilitação e em mudança de categoria. Porque nesses dois casos ele vai precisar da autoescola. Então, para ele encurtar esse caminho, ele já vai direto lá. Porque tanto na primeira habilitação como em mudança de categoria, ele tem que fazer o curso na autoescola. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal lançou nesta terça o portal de transparência que traz dados sobre o transporte público. O usuário agora vai poder saber a localização do ônibus e exatamente a hora que ele vai passar na parada. O portal da transparência surge com o objetivo de fornecer todos os dados sobre o serviço de transporte público de Natal. No portal, os usuários também poderão acompanhar os números de passageiros transportados e bilhetagem eletrônica. Nós vamos ter informação, passageiro transportado, a gratuidade que teve, quem pagou como estudante, quem entrou como vale transporte, então a quilometragem rodada, o número de ônibus que está no sistema. Então, com isso, a população vai ter conhecimento, não só a população que está usando o transporte coletivo, mas como o pessoal que usa essas plataformas para criar novos aplicativos. Os dados serão rotineiramente atualizados.
Os dados de GPS são em tempo real, os dados de bilhetagem eles são gradativos e vão entrando no sistema. Então, todo o sistema de transporte, no que concerne à operação, ela está disponibilizada hoje online. Além do portal da transparência, foi lançado o aplicativo Potibus, que proporciona ao usuário que tenha um smartphone como esse, informações sobre localização do ônibus e tempo de chegada na parada. Com esse aplicativo, ele sabe o horário certo que o seu ônibus está passando na parada. Então, com isso, ele vai sair para a parada só quando estiver praticamente na hora do ônibus chegar. Para o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, a população é quem mais ganha com a novidade. Isso melhora a qualidade do transporte coletivo, isso melhora a qualidade de vida das pessoas, que pode se planejar mais, se programar mais, ao invés de ficar esperando indefinidamente um ônibus, muitas vezes, pelo aplicativo ele vai saber que horas vai passar o ônibus e ele pode assim programar melhor a sua vida. Representando a Câmara Municipal de Natal, os vereadores Kleber Fernandes e Felipe Alves elogiaram a iniciativa da SPTU. Nós temos hoje a tecnologia extremamente avançada e isso tem que ser utilizado para melhorar a vida das pessoas e isso é um exemplo disso. Este veio para presentear o usuário de Natal, com mais dinamismo, com mais facilidade, com acesso à informação de forma dinâmica, eficaz e que vai dar mais transparência e mais comodidade àqueles que utilizam o transporte coletivo na cidade de Natal. Para acessar o portal da transparência, basta acessar o endereço www.dadosabertos.natal.br. E ainda falando em transporte público, motoristas e cobradores e representantes das empresas de ônibus de Natal se reúnem nesta quarta para tratar do aumento salarial da categoria. O valor do reajuste pode chegar a 2,5%. O aumento poderá servir de subsídio para o reajuste da tarifa do transporte público. A Receita Federal liberou o programa para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física ano 2017. O prazo de entrega começa em 1º de março e vai até o dia 30 de abril. A declaração é obrigatória para quem tem renda mensal anual superior a R$ 28.559,70. Lembrando que quem perdeu o prazo vai ter de pagar uma multa de 1% por mês, calculado sobre o imposto devido. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% sobre o tributo correspondente. A expectativa da Receita Federal é que sejam entregues 28,8 milhões de declarações. Para obter mais informações, basta ligar para o Receita Fone no número 146 ou acessar o site idg.receita.fazenda.gov.br. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. Cumprindo o novo horário estabelecido em plenário aqui na Câmara Municipal de Natal, os vereadores iniciaram os trabalhos desta terça pelo pequeno expediente. Vamos ver como foi. No pequeno expediente, os vereadores Ari Gomes, Fernando Lucena e Júlia Arruda utilizaram o horário para cobrar ações mais efetivas da Prefeitura, especialmente nas áreas de saúde e turismo. O vereador Ubaldo Fernandes destacou a condição atual do Mercado das Rocas. Inaugurado em 2014, o mercado foi entregue com 85 quiosques e hoje apenas um está em funcionamento. A falta de climatização prejudica diretamente o trabalho dos comerciantes locais. Nós estamos vendo a importância e a prioridade do poder público, a Prefeitura do Natal, para concretizar o projeto de climatização do mercado Modelo das Rocas. É insuportável a pessoa passar 30 minutos dentro do mercado. Então é preciso fazer essa climatização urgentemente, tem que fazer a ligação da tubulação do gás interligando aos quiosques, porque tem vários restaurantes lá dentro. Então, é isso que nós estamos cobrando do poder público. Na ordem do dia, o vereador Ney Lopes Júnior apresentou uma emenda à lei apresentada por ele mesmo em 2009. A nova proposta acrescenta na redação da lei a obrigatoriedade da contratação imediata de aprovados em concursos públicos realizados pelo município. Fiz uma alteração na lei, incluindo a palavra imediata, ou seja, a partir de agora, a contratação para quem passar em concurso público do município de Natal, a contratação deve ser imediata, dentro do número de vagas estabelecidas no edital do concurso público. As vereadoras Natália Bonavides e Júlia Arruda apresentaram uma emenda ao projeto redigido pelo vereador Haroldo Alves.
projeto do vereador tem um intuito muito importante, que é atender preferencialmente as crianças que têm alguma deficiência ou doenças crônicas. Só que a questão da nomenclatura, ele fala pessoas portadoras de deficiência, e esse termo já está em desuso. A própria Convenção da ONU estabeleceu que a pessoa com deficiência, porque ela não porta nada, ela é deficiente. Então, apenas, juntamente eu e a vereadora Natália, apresentamos uma emenda para adequar a terminologia que é utilizada pelos órgãos, enfim, pelas instituições que militam na área da pessoa com deficiência. Na área da cultura, a vereadora Eudiane Macedo apresentou uma lei que contempla as quadrilhas juninas. A matéria prevê que a lei orçamentária do município traga os valores do auxílio financeiro reservado às quadrilhas juninas da capital potiguar. Todos os anos a gente sabe da dificuldade do que o movimento junino, principalmente as quadrilhas juninas da nossa cidade, passa em relação ao incentivo da prefeitura. Todos os anos os presidentes de quadrilhas ficam com um pires na mão. E o que esse projeto diz? Para amarrar a LOA quando chegar aqui, que é a lei orçamentária anual do município, já vem com um valor. E esse valor vai ser destinado todos os anos para as quadrilhas juninas. E o valor e o edital. Nós vamos para o intervalo e a seguir eu converso com o vereador Cícero Martins. Entre os assuntos estão os requerimentos assinados pelo parlamentar enviados à Prefeitura de Natal para que sejam dadas explicações a respeito dos contratos assinados para a decoração natalina de Natal. Até já! Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter e o meu convidado já está aqui. Eu recebo aqui com muito carinho o vereador Cícero Martins. Vereador, seja bem-vindo. Estou à disposição para qualquer dúvida. Vereador, vamos começar falando sobre um projeto bem interessante, inclusive na minha opinião, que fala do Bolsa Saúde Cidadã. O senhor, como autor do projeto, explica para a gente. Esse projeto foi sancionado agora em janeiro pelo prefeito e ele traz a ideia de qual a dificuldade do contato que as pessoas têm nos postos de saúde, etc., também com a dificuldade de pagar os planos de saúde. E a gente percebeu que tanto os profissionais precisam de cliente, como esses pacientes também não tinham acesso. Então a gente teve a ideia de dizer, por que não levar uma condição melhor de pagamento a esses pacientes, já que tem de um lado os profissionais precisando e eles também. E aí criamos o Bolsa Saúde Cidadã, onde as clínicas que tiverem o desejo de procurar a Secretaria Municipal de Saúde,
fazer um cadastro e se vincular, ela vai ser autorizada a receber qualquer paciente do município com cartão SUS e dar um desconto de 50% em consulta, em exames, né, em procedimentos de todos os tipos que ele ofereça lá. Então ele tem, a partir dali, qualquer paciente que tiver o cartão SUS, ele tem aquele desconto. A clínica que não achar conveniente, não procura. E esse desconto, Amanda, é um desconto que ele é totalmente variável. Por exemplo, tem clínica que uma consulta psiquiátrica custa R$400, ela seria 200. Tem clínica que uma consulta psiquiátrica custa 200, ficaria 100. Então a gente flexibilizou para levar mais saúde, desde o mais humilde àquele que tem condições financeiras mais elevadas, porque também envolve procedimento cirúrgico. Como o senhor colocou para a gente, é um projeto facultativo, então as clínicas, as unidades de saúde, os hospitais que vão decidir se vão aderir ou não, é isso? Exatamente. A ideia da facultabilidade é fazer com que tenha o desejo, a clínica, de atender aquele paciente para que ele seja bem atendido, né? E que o paciente tenha a opção de escolher. Ele tem 50% de um desconto em diversas clínicas. Então a gente tira até aquela imagem do clínica popular. Não é isso. Ele pode ir para uma clínica muito boa, até luxuosa, que se ela quiser fazer o seu cadastro, ela vai ter procedimentos com a metade do custo para aqueles pacientes do SUS. Quando o senhor criou esse projeto, o senhor pensou em estar atendendo a uma demanda reprimida nas nossas unidades públicas de saúde? Exatamente. A ideia central foi exatamente isso que você disse mesmo. A gente observava que havia uma demanda reprimida e que também as pessoas estão perdendo seu plano de saúde, devido à crise que a gente está cometendo no nosso país como um todo. Então hoje, se você chegar e for ver quantas pessoas deixaram de pagar o plano de saúde, muita gente. Também os valores repassados dos planos de saúde para os profissionais passaram a ser irrisórios. Então, somando uma coisa com outra, na verdade, Amanda, para que vale a pena um plano de saúde? Para um procedimento caro. Para uma consulta não vale a pena um plano de saúde. Então, esse meu projeto traz procedimento caro. Traz, por exemplo, uma cirurgia de apendicite, de vesícula. O que aquela clínica ou o hospital fizer, ela pode levar aquela condição para o paciente. Bom, vereadora, a gente vai mudar agora de assunto, né? Sair da área da saúde e para falar sobre a decoração natalina. O senhor apresentou aqui na casa requerimentos solicitando contratos que foram assinados pela Prefeitura de Natal em relação à decoração natalina e montagem e desmontagem de algumas estruturas, como, por exemplo, árvores de Natal. É isso? Amanda, a gente teve esse ano o maior custo operacional em decoração natalina que a gente tem tido, eu acho que nos últimos 10 anos aqui em Natal. E o que me preocupou é que temos uma lei, salvo engano, do colega Lucena, vereador Lucena, que obriga o município a utilizar pelo menos 50% do material utilizado no ano passado. Eu tenho uma árvore de Natal há 7 anos, adoro minha árvore, e de vez em quando mudo algumas bolinhas nela ou enfeites. E assim a gente imagina, de forma que o custo cai e continua belo, né? Resultado, o ano passado tivemos alguns problemas aqui na cidade, com a operação, inclusive, que mexeu muito com a cidade, acho que é chamada Operação Cidade de Luz, que falou-se em desvio de recursos públicos, etc. Naquela época foi colocado 4,5 milhões para gasto de decoração natalina aqui no nosso município. Esse ano, o que foi que aconteceu? Saiu uma primeira publicidade do governo municipal, dizendo que iam ser gastos 2 milhões. O povo vibrou. 4,5 milhões para 2 milhões é uma economia gigante. No entanto, poucos dias depois, aí perguntavam muito, Cícero, cadê a árvore de Mirassol? Cícero, cadê a árvore? Ninguém sabia onde estavam essas árvores que não acendiam, e a gente chegando já no período natalino, é que estava havendo uma outra licitação, que era para a montagem e desmontagem. Ou seja, a gente sabe, eu também sou advogado, que uma licitação, ela não pode ser fracionada. Mas, por alguma razão, a secretaria entendeu de mudar os verbos da licitação. Ou seja, colocou uma para decoração natalina e outra para a montagem e desmontagem. E aí, quando na montagem e desmontagem entrou com 2.650.000. Que totalizou 4.650.000. Exatamente.
ultrapassando a média que vinha sendo colocada e ainda com a lei colocada para ter que se usar a metade do outro recurso. Então isso, eu acho, Amanda, que a principal função de nós, vereadores, hoje está em fiscalizar. Porque nós já temos, eu acho que 70% das leis de Natal não são cumpridas. O povo já não aguenta mais ver lei. Então, se a gente fiscalizar, a gente vai conseguir, talvez, transformar Natal numa cidade muito melhor. Como eu me sinto um empregado do povo, eu estou realmente me aprofundando nisso, não acreditando que houve algum tipo de maldade ou desvio. Mas eu sou pago, eu estaria prevaricando se eu não estivesse correndo atrás. Então eu fiz um requerimento, inclusive de uma dispensa de licitação, que foi colocada de quase 2 milhões de reais depois, para a iluminação pública daqui de Natal. Manutenção. A manutenção de iluminação pública já. Então essa dispensa de licitação, tudo que dispensa de licitação me preocupa, né? E eu não tive acesso a esses contratos até agora no meu gabinete. Estou aguardando para estudar aquele contrato e ver. Para concluir essa sua pergunta, que foi muito boa, um ponto que me chamou a atenção foi essa demora na árvore. Veja bem, nós pagamos, a cidade de Natal, o cidadão que está aqui nos assistindo, ele pagou por um período longo uma árvore natalina acesa. Nós tivemos uma árvore montada no dia 14 de dezembro, quase na véspera de Natal. Não é? Nós tivemos uma árvore colocada sem a liberação do Corpo de Bombeiro, sem a segurança do trabalho estar lá. Eu fiz imagens, coloquei na minha rede social, foi publicitado. Gambiarras montadas que fez com que essa árvore, inclusive, cedesse os cabos laterais. E ali ficou como fosse o que a gente chamava de barriga na árvore natalina. Tudo isso feito com recurso do povo. Então eu, como funcionário, quero levar essa satisfação para o povo. E também para me tranquilizar de que a gente pode ter errado, mas errou sem querer e não por maldade. Agora, vereador, existe um prazo, então, para que a Prefeitura acate esse seu pedido e detalhe esses contratos? O prazo existe, mas como eu sou considerado um vereador de oposição, normalmente esses prazos são mais longos do que o padrão normal. Mas eu não tenho também tanta angústia. Já houve, já aconteceu. O que me resta agora é procurar. Né? Eu tentei evitar, na época, informei, avisei, conversei, estive na secretaria, né? Mas infelizmente ninguém o viu. Então agora eu continuo na mesma, estou cobrando a fatura do que foi gasto, apenas isso. Agora, esses 4.650.000, o senhor disse que atendeu a expectativa da população para a decoração natalina, já que a população diz muito, né? Nossa, mas Natal tem um nome de Natal. O senhor acha que valeu a pena esse investimento, que condiz com o que a gente pôde ver realmente em dezembro? Eu não acredito nisso, porque o que nós vimos em dezembro foi grande parte do que foi do ano passado. Aquelas bengalinhas, os pingos, não é? Então, vamos dizer assim, o enfeite natalino foi praticamente o mesmo. O problema, Amanda, que me deixa preocupado é esse custo. Foi um custo que não justifica o mesmo enfeite. A cidade ficou bonita? Ficou. Eu sou natalense, adoro minha cidade, tenho orgulho de ser daqui, nasci e me criei aqui, mas eu estou apenas levantando o questionamento porque eu trato a minha cidade como a minha casa, com economia, procurando fazer o melhor, e eu não consigo ver na justificativa os materiais do ano passado, muitos enferrujados, inclusive a árvore de Natal estava toda cheia de ferrugens. Eu fiz um vídeo alertando a queda da árvore de Natal, que em seguida foi desmontada, graças ao nosso vídeo. Então a gente tem que estar embaixo da árvore de Natal fazendo vídeo para alertar o povo. Né? A gente fica numa preocupação nesse sentido. Então, a minha expectativa, se a cidade estava bonita ou não, estava sim bonita. Mas eu acredito, essa mesma forma, evitando um gasto que se teve num período de crise tão grande. Para você ter uma ideia, Amanda, só concluindo esse ponto importante, eu fui procurado por 60 profissionais que trabalharam na iluminação, sem ter recebido nada. E foi preciso eu dizer que em 7 dias eu iria entrar com a ação no Ministério Público do Trabalho. Aí foi pago. Aí foi pago aos trabalhadores. Os caras tudo com a mão calejada, porque não tinha luva, porque a segurança do trabalho não foi. Então há muita irregularidade e que a gente precisa, como empregado da sociedade, ir lá, ter cara, ter peito. Eu não estou aqui para bater em prefeito, não estou aqui para bater em ninguém, eu estou aqui para
procurar o que é o melhor para a nossa cidade. Bom, na semana passada a Câmara definiu a composição, então, das comissões temáticas. O senhor está presente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e também na Comissão de Saúde, 2 comissões muito importantes. E falando dessa questão da saúde, o senhor estava me contando aqui nos bastidores em relação a uma frente parlamentar que o senhor pretende instituir agora nesse semestre, aqui no Legislativo Natalense, que é para fiscalizar os postos de saúde de Natal, é isso? É verdade. Nesta primeira sessão que teve a Comissão de Saúde deste ano, foi aprovada pelo nosso grupo lá, por unanimidade, essa frente. É uma frente de fiscalização, o recurso que vai para os postos de saúde. Todo o problema, Amanda, é dinheiro. Falta de investimento. Falta de investimento. E com o investimento certo e a gestão correta, nós conseguimos fazer. Para você ter uma ideia, nós temos hoje uma dificuldade muito grande porque as cooperativas médicas, elas estão normalmente, já se normatizou na prefeitura, 3 meses atrasadas. E aí eles não entram em recesso, em suposta greve. Mas quando passa os 3 meses, Amanda, aí eles entram, param de trabalhar, em média 50%. Então um posto, por exemplo, como a UPA de Cidade da Esperança, não é? Que é uma UPA boa, de grande porte. No lugar de ter 6 médicos, só ficam 3. Esses 3 médicos que saíram, vai fazer uma falta danada para aquele povo. E quando a cooperativa for colocada para pagar não em dia, porque eles nunca colocam em dia, mas para pelo menos continuar só 3 meses atrasada, o dinheiro dos outros 3 médicos não vai mais ser pago. E aí eu pergunto, vai para onde? Porque o dinheiro veio. Resultado disso, a minha frente é para saber para onde está indo o dinheiro, o medicamento, para onde está indo, como você já sabe que houve gestões anteriores aqui, não é? Perda de medicamentos por prazo de validade. Recentemente tivemos no Fantástico um escândalo gigante. Agora, esse final de semana apareceu em outra cidade, mas Natal já foi também caso disso aqui. Então a nossa frente, a finalidade dela é o dinheiro está sendo usado, aplicado, quanto em cada posto e de que forma. E por que demora tanto para ser liberado também, né, vereador? Exatamente. Existe uma burocracia que às vezes ela é feita para dispensar a licitação. Não estou dizendo que esse é o caso normal. É como se fosse uma manobra, é isso? É como que fosse uma manobra. Por quê? Quando você dispensa a licitação, você fica livre. Amanda, você é uma repórter muito experiente e você já viu de tudo, eu tenho certeza. Na época do Valfredo Gugel, numa gestão não do atual governador, uma caixa de luva custava R$16. Eu também sou dentista e tenho 2 clínicas de odontologia. Hoje eu não atuo na área e minha esposa é quem toma de conta. Nós compramos material odontológico, eu sei quanto custa as coisas. Naquela época, uma caixa de luva custava R$16. O Valfredo pagava 40 por uma. R$40 por uma. Como é que se explica isso, né? Dispensa de licitação. Então, se a gente conseguir que a metade dos vereadores desta casa tenha um compromisso com dinheiro, eu lhe garanto, nós estaríamos hoje numa cidade como Gramado. Estaríamos hoje numa cidade bem melhor. Pode ter certeza disso. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Até a próxima e desejo boa sorte aí. Lhe agradeço por tudo, pela forma que me atendeu aqui, pelas belas perguntas. O Câmara Repórter fica por aqui. Eu agradeço muito a audiência de todo mundo. A gente se vê amanhã. Eu estou aqui esperando o seu e-mail com a sua sugestão de reportagem e também de entrevista. Anota, é o tvcamara@yahoo.com.br. Tá aparecendo aqui na tela agora o nosso endereço, tá? Muito obrigada, então. Até a próxima. Tchau, tchau.